Olá, eu sou o Guilherme do Colab e esse é mais um Fala Gestor. Hoje a gente vai conversar com o Ramon Lameira da Prefeitura de Mesquita. Ramon, se apresente, conta quem você é, o que você faz aqui na Prefeitura de Mesquita, sua formação e como você chegou aqui no setor público. Olá, Guilherme, tudo bom? Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer ao Colab, parabenizar pela iniciativa, parabenizar por todo o trabalho que vocês estão fazendo. Como você começou dizendo, meu nome é Ramon Lameira, tenho 26 anos, sou carioca. Hoje eu trabalho aqui na Prefeitura de Mesquita como gerente de atendimento, cuidando toda a parte de gerenciamento e de atendimento hoje na operação do Colab aqui em Mesquita. Eu estudei Sistema de Informação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, então sou da área de TI e com enfoque muito mais na parte de gestão, gerenciamento. Ramon, conta um pouco como que você veio trabalhar no setor público. Então é engraçado porque toda a minha carreira foi feita na iniciativa privada. Eu nunca tive contato com o setor público, então teve o convite pela parte da administração aqui da prefeitura para eu vir trabalhar aqui junto na Secretaria de Planejamento. O protagonismo, a forma com que hoje a prefeitura precisa se relacionar com o cidadão é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu acompanhava muito essas iniciativas pela prefeitura de Curitiba, que tem toda a participação pelas redes sociais e por aplicativo com a população. Então, a oportunidade de ser protagonista, a oportunidade de ter um grande aprendizado é uma coisa muito legal. Então, eu aceitei o convite para vir para cá, para Mesquita, para trabalhar com essa parte do Colab, com essa ferramenta de participação social. Muito bom. Qual você considera que são os desafios, né, desse relacionamento com o cidadão? O que acontece? Mesquita é uma cidade no meio da Baixada Fluminense. É a cidade mais nova da Baixada Fluminense. E quando a gente começa a olhar o contexto histórico da Baixada Fluminense, a gente sabe que é um local muito pobre. É um local que raramente, historicamente, teve uma participação de presença de poder público. Então a gente tem uma descrença muito grande nas instituições por parte da população. Então, a cultura daqui é muito ruim com a participação da população e a prefeitura. Então, as pessoas não sabem, não entendem como funciona a prefeitura, não sabem quais são as atribuições da prefeitura e muitas das vezes acaba tendo uma confusão entre atribuições da prefeitura, do estado, do governo federal. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa parte da educação. Falta pessoas capacitadas, pessoas direcionadas a um atendimento eficiente à população, então a gente tem que trabalhar muito esse lado. E o principal, por se tratar da Baixada Fluminense, os recursos são muito limitados. Então hoje a gente trabalha com um orçamento muito apertado para fazer acontecer a cidade de Mesquita. Como você acha que o triângulo da gestão pública colaborativa com o qual o Colab trabalha pode ajudar na superação de alguns desses desafios que você colocou? Hoje a gente tem que pensar em três coisas quando a gente fala nesse triângulo. A primeira delas é gestão e serviços eficientes. Então a gente precisa olhar como a gente entrega esses serviços para a população. Não existe política pública sem dados, não existe política pública sem conhecimento, não existe política pública sem a forma com a qual a gente consegue organizar as coisas no nosso dia a dia. Então a gente precisa entender o que a população quer. A gente precisa entender o que a população precisa de mais urgência. Então a gente precisa ouvir as ruas, a gente precisa de ter dados a respeito disso. Então a gente precisa se planejar. Então, quando a gente faz isso, a gente precisa olhar para outra parte e criar metas e projetos atrelados a isso. A gente precisa ter um planejamento e um processo decisório baseado nisso. Então, hoje a gente precisa ter muito enfoque nessa parte de entrega de serviços direcionados à população. A segunda parte é a participação popular. Então, a gente tem que entender que, com toda essa descrença da população com a instituição pública, a gente precisa quebrar paradigmas. O primeiro delas é o jeitinho brasileiro, que tudo se resolve no jeitinho, que a prefeitura nada resolve. Então a gente precisa mostrar para essa população que a gente resolve sim, a gente tem uma plataforma para resolver isso e a gente consegue entregar em todos os bairros do município, não somente nos bairros do centro ou nos bairros mais ricos. Então a gente precisa levar esse serviço para a população, a gente precisa descentralizar esse serviço, a gente precisa com que essa população se sinta empoderada. E aí, a partir disso, ela aumenta a crença dela na instituição, na plataforma, e a gente consegue ter um resultado melhor. A terceira parte desse triângulo é a parte de como a gente engaja a população e a cidade, como a gente engaja a cidade.
E aí a gente tem que pensar em duas coisas: comunicação clara e correta, onde a gente trabalha 3 pilares, que são informativo. Então tudo aquilo que a gente vai responder e passar para a população são aspectos informativos. Então a gente diz como é feito, como é o prazo, quem vai fazer, como vai fazer. A gente é educativo, então a gente diz quando a gente pode fazer, quando a gente não pode fazer. Quando um serviço é de responsabilidade do Estado, a gente diz por que a gente não pode fazer, a gente comenta também dizendo quais são a estrutura, onde ele deve procurar, qual é o telefone, qual é o endereço, e principalmente a gente cita as leis, que é o terceiro item, porque é muito importante a gente dizer para a população que aqui não é uma bagunça. A gente tem lei, a gente segue um código, a gente segue a Constituição e tudo isso acontece. Então, são esses 3 pontos que a gente trabalha sobre a implementação do triângulo da gestão pública. Dá para perceber que está tendo uma mudança então na cultura, né, e na postura dos servidores e dos cidadãos com relação à visão deles sobre a gestão pública. Como você considera que essa mudança está acontecendo? Quais são os exemplos que você pode dar aí? Que ações vocês estão tomando para essa mudança ser mais enraizada, mais perene aí no tempo? Primeiro, a gente acredita sim que está tendo uma mudança. Então, o que acontece? A gente tem investido bastante em capacitar os nossos servidores, porque a gente acha que eles são a porta de entrada para todo o município. Então toda a população precisa ser atendida por essas pessoas, e elas precisam saber qual é o fluxo de informações, quem atende, quem resolve. Então a gente investe muito na questão de ter os serviços direcionados para a população com um fluxo definido. Ou seja, a gente trabalha com a questão de política direcionada. Hoje, uma pessoa que entra aqui vai saber quando vai ser feito, como vai ser feito. As pessoas vão entender que quando chegar na prefeitura ou chegar em alguns outros centros de atendimento nosso, elas vão ser atendidas, elas vão ter um número de protocolo, elas vão saber como é que vai ser feito aquilo. Então a gente investe primeiro nas pessoas que sabem ouvir, que são os nossos servidores. Então nossos servidores hoje eles sabem ouvir as demandas da população, eles sabem atender a pessoa para poder cadastrar certa essa demanda, e sabem direcionar essa pessoa como vai ser o fluxo do atendimento para essa demanda. Ramon, a cultura de inovação e colaboração está se enraizando tanto nos servidores, mas também no cidadão. Como que você enxerga isso? Hoje a gente pensa que tudo precisa estabelecer um fluxo definido e direcionado. Ou seja, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver um fluxo feito, um fluxo que as pessoas sabem onde começa, qual é o processo e qual é o fim. Então, se a gente tentar fazer de cada um de um jeito, a gente vai chegar a lugar algum, é um problema, é uma questão complexa demais para ser feita. A gente precisa ter uma questão de cultura de metas, que é um outro desafio que a gente está percebendo que mudou aqui. Então as pessoas ganharam responsabilidade, ganharam papéis, então todo mundo se sente dono, se sente ter um pertencimento. Então a questão das metas ajuda muito a isso, porque as pessoas acabam se agarrando àquelas metas, porque as pessoas querem chegar a um índice mais alto, querem resolver mais. Então acaba gerando uma competição sadia, mas gera um sentimento de pertencimento muito maior dentro da prefeitura, dentro das secretarias, e isso ajuda muito a gente. Por o lado dos cidadãos, a gente para pensar na seguinte: a gente torna o processo muito mais transparente. Então o cidadão conhece o processo, ele entende qual é o processo, ele entende como a prefeitura vai fazer aquilo. O tempo de resposta fica melhor, a gente consegue que os protocolos não se percam, as demandas dentro do COAB não se percam. Então elas sigam um fluxo estabelecido, sigam um fluxo único que ajuda todo mundo. A gente consegue olhar hoje a questão de ter ações direcionadas. Hoje, quando a prefeitura vai fazer a inauguração, a gente consegue, com o apoio das demandas no Colab, auxiliar o que precisa ser feito no entorno daquela inauguração. Então a gente consegue fazer uma limpeza, a gente consegue fazer uma divulgação muito mais direcionada e assertiva para aquela população. A gente consegue uma questão hoje de olhar o Colab aumentando o número de pessoas que estão trabalhando dentro dela. Então a gente aumentou o número de colaboradores, a gente aumentou o número de usuários da plataforma, a gente dobrou o número de usuários dentro de 6 meses. Dos últimos 6 meses a gente dobrou o número de usuários. O número de demandas cresceu,
Então a gente hoje tem 25 mil demandas em 1 ano e meio de projeto, a gente está tendo uma média de 2.500 demandas por mês na plataforma. Bastante coisa. Bastante coisa. E você sente que as secretarias estão dando conta de atender todas essas demandas? Isso é uma coisa que a gente brinca muito porque a gente não sabe o tamanho real do projeto em Mesquita por capacidade técnica. Então a gente tem muita secretaria com muita demanda, tem secretaria com pouca demanda, então a gente tem que trabalhar o estudo baseado nisso por secretaria. Então a gente senta com a secretaria, vê a capacidade técnica e ajuda muito a nossa questão de manutenção de equipamento, porque a gente consegue direcionar muito mais as ações por questões de demanda. Então hoje a gente consegue mudar um contrato, mudar alguma coisa por essa secretaria ter mais demanda. Um caso curioso aqui que a gente tinha problema com cavalos, né, com animais abandonados na rua, e com o apoio das demandas do Colab, isso virou um projeto estratégico, e enquanto projeto estratégico a gente resolveu, conseguiu fazer um convênio, e hoje os animais já não estão mais espalhados pela rua. Então traz para um processo decisório o Colab não só na camada de operação, mas se torna um projeto estratégico dentro da prefeitura. Falando disso, né, de levar os dados do Colab e a discussão das demandas para uma camada mais estratégica, conta um pouco como é que vocês fazem esse tipo de monitoramento, né, aqui junto dessa camada mais estratégica. O que acontece? Aqui em Mesquita a gente tem uma cultura mais ágil de projetos. Então a gente tem uma reunião toda semana com prefeitos, secretários, toda a Secretaria de Planejamento, onde que a gente debate o andamento de todos os projetos estratégicos e todas as partes de atendimento do Colab. Então a gente consegue hoje analisar tudo aquilo que tem sido feito, basear numa decisão. Então a gente sabe quando o projeto está atrasado ou quando o projeto está em dia. Então a gente corre para poder fazer a entrega do projeto, a gente consegue ter toda uma cultura de pertencimento diferente e de análise de projetos diferente na maioria das prefeituras. Ramon, o Eduardo Nascimento, também aqui de Mesquita, falou no Fala Gestor dele da importância de ter continuidade de políticas públicas entre uma gestão e outra. Só assim você garante que os projetos sejam feitos de forma a ter o maior benefício para a sociedade. Que ações a prefeitura tem tomado para garantir que uma gestão pública colaborativa como a de vocês tenha continuidade aí nas gestões futuras? Acho que o maior problema das prefeituras hoje é a falta de continuidade nos projetos, nos processos. Então a gente aposta muito hoje num básico estruturado, que é ter todos os mínimos processos definidos, todas as pessoas entendam qual é o mínimo do fluxo para uma prefeitura poder acontecer. Então hoje as pessoas que vão ficar aqui, que são os nossos servidores, eles conhecem os processos, eles conhecem como é o dia a dia da prefeitura, eles entendem qual é o mínimo para a prefeitura funcionar. Então a gente aposta muito no mínimo, no básico, para poder tudo acontecer. Não adianta a gente pensar em algo complexo, com algo que vai revolucionar, se a gente não antes apostar na camada mais básica e fazer com que o básico seja entendido para todo mundo. A partir disso a gente sobe e evolui para uma camada mais estratégica, num nível maior dessas questões. A gente aposta muito na cultura. A gente entende que a gestão tem feito diversas coisas, diversas ações que vão impactar na vida do mesquitense, então a gente entende que a gente consiga mudar talvez a cultura da Baixada Fluminense, mudar a cultura de Mesquita, que a gente consiga trazer processos, projetos muito melhores e a gente consiga trabalhar hoje com um orçamento limitado que a gente tem, uma nova estrutura, uma nova cidade, a partir do nosso modelo de gestão. Então a gente acredita que o nosso modelo de gestão vai ficar não perpetuado, mas que ele seja até aprimorado pelas próximas gestões, mas que a gente consiga fazer através do primeiro, que é o básico estruturado, para poder todo mundo entender, todo mundo conseguir dar prosseguimento. Então quando vierem as próximas gestões, eles saberem que tem que ser feito, não conseguirem retirar algum benefício, não retirarem algum ganho que os servidores entendem, que a população entende que é uma vantagem para elas. Então a gente aposta muito nisso como legado. Ramon, a Prefeitura de Mesquita atingiu a maior taxa de resolução de demandas do Programa de Gestão Pública Colaborativa do Colab. Conta um pouco para a gente desse processo e os 3 principais fatores que você considera fundamental para isso. O primeiro deles é processos definidos. Então a gente hoje tem um time específico que toca o Colab dentro da Secretaria de Planejamento. Então essas pessoas sabem e entendem todo o fluxo de atendimento, tudo aquilo que precisa ser feito.
Além disso, a gente tem 5 ouvidorias que são descentralizadas, então a gente consegue ter a captação de demandas. Então essas pessoas sabem como acontece hoje a prefeitura, e as secretarias. A gente tem mais de 28 departamentos hoje cadastrados dentro do Colab. Então a gente consegue que todo esse fluxo seja único. Por mais que existam diversas fontes de entrada, diversas pessoas que atendem, respondem o Colab hoje, a gente consegue que tudo se comporte dentro de um único fluxo. Então a gente consegue fazer com que o Colab flua muito mais facilmente dentro da prefeitura, levando isso para os secretários, levando isso para o prefeito com a reunião toda semana. Então a gente tem hoje as metas definidas. Então hoje a gente tem o prefeito ciente de quais são as metas, a gente tem todos os secretários cientes de quais são as metas de Mesquita, a gente tem todas as pessoas hoje que trabalham com o Colab cientes das metas que a gente tem. A gente tem metas para cada estado dentro do Colab, a gente tem metas para tempo dentro do Colab, a gente tem meta por bairro, tem meta de demanda, então a gente consegue fazer com que essas pessoas entendam tudo isso e que as pessoas consigam se sentir pertencentes. Então as pessoas hoje estão comprometidas com o resultado. Os 80% hoje são um reflexo do comprometimento da equipe inteira que hoje trabalha com o Colab Mesquita, porque são focados e orientados para resultado. Então a gente conseguiu tirar muitas das vezes uma cultura de que é só mais uma ferramenta, é só mais uma forma de atender a população, para que seja a forma de atender a população, para ser a ferramenta e ser o processo de mudança talvez para a população. Então o que a gente faz hoje é que as pessoas sejam comprometidas com a estrutura, as pessoas sejam comprometidas com o resultado e que todas elas façam parte do nosso resultado. Então hoje a gente faz esse acompanhamento diariamente, a gente entende como isso é feito, então a gente consegue atuar muito mais nessa questão para poder alcançar sempre esses 80%. Conta um pouco mais como é que foi esse processo de levar os dados de atendimento que estão ali mais na camada operacional, talvez a camada tática do projeto, de conseguir levar ela para os secretários e inclusive para o prefeito. Quando eu cheguei aqui na prefeitura em maio de 2019, o Colab estava sofrendo uma reestruturação, então a gente tinha muito problema de não entender fluxo, de não saber como se comportava. A gente tinha mais de 1000 demandas paradas no pendente, no encaminhado, então a gente teve que sentar com cada secretaria e entender o que a secretaria fazia, como é que a secretaria atendia, qual eram os prazos. Então a gente começou a fazer todos esses mapeamentos, a definir os fluxos que cada secretaria podia atender e não podia atender. Então a gente sabe o que cada um faz, o que cada um não pode fazer. A gente começou a levantar todas as informações a respeito de lei, a educativo quando era de um órgão estadual, de um órgão federal. Então a gente precisou de bastante tempo, de cerca de 2, 3, 4 meses para poder entender todo o processo e estabelecer um novo processo para a gestão mesmo colaborativa do aplicativo. A gente precisou envolver mais pessoas nesse time para poder dar conta de fazer isso. Então a gente conseguiu, a partir também de uma entrevista, num webinário que o Colab fez com Pedro Sena, lá de Santo André, que ele falou sobre a questão de metas, e as metas deles ajudaram muito a gente a entender como a gente podia fazer aquilo nosso dar certo. Então a gente já estava pegando todo o nosso fluxo, todo no mapeamento, então caiu como caiu do céu aquele webinário dele, porque ajudou a gente a entender como a gente aplicaria nossas metas e como a gente conseguiria colocar para frente todo esse mapeamento diário. Então o que a gente faz? Todo dia hoje a gente aplica uma tabela onde a gente tem todos os status do Colab, todos e tudo como fecha o dia no Colab. Então a gente olha todas as demandas que estão no todos, no pendente, no encaminhados, no atendimento, no atendido, no resolvido. Então a gente tem meta para cada um dele e a gente tem meta de quantidade e meta de tempo. Então a gente olha isso todos os dias para saber se está tudo certo, se não tem nada errado. E aí a gente possibilita para a gente uma questão de correção muito mais rápida. Porque se a gente identifica algum problema mais rápido, a gente consegue atuar mais rápido, desde uma simples falta de luz, uma falta de internet, até se uma pessoa está com algum problema particular, um problema de trabalho, para a gente possa ter uma gestão mais eficiente. Então a gente consegue fazer com que o nosso fluxo tenha ficado definido, a gente conseguiu trazer metas e as pessoas entenderem, se sentirem pertencentes. Então, quando a gente colocou as metas, o nosso atendimento, a meta era 65%, depois foi para 70%, 75% e hoje a nossa meta é 80%. Então a gente trabalha muito essa questão de hoje de fluxo, de pertencimento, de entender esse processo como um todo e corrigir quando há falhas. Muito bom.
Como foi esse processo de definição das metas que vocês fizeram aqui? Tanto por status, quanto por bairro? Como é que foi esse processo? A gente tem uma mania de ser competitivo aqui em Mesquita, né? A gente gosta de ganhar tudo. O prefeito gosta muito de brincar com isso, mas também levar muito a sério essa questão de dar um atendimento melhor, de entender melhor as demandas da população. Então a gente sentou aqui para entender assim quanto a gente tinha de demanda, quanto a gente tinha de possibilidade e capacidade de atendimento. Então a gente foi definindo essas metas de acordo com o que a gente tinha. A gente pegou um pouco do que Santo André fez também com o Pedro para entender um pouco como eram as metas dele. Então a gente começou a definir as metas que a gente não pode ter uma demanda muito tempo parada, uma demanda que não tenha muito tempo com uma resposta ou uma resolução. Então a gente começou a analisar o que a gente tinha de histórico no projeto e o quanto a gente conseguia corrigir e aplicar hoje no projeto. E não são fixas, a gente faz mudança nessas metas, a gente faz mudança nesse tempo de atendimento de acordo com o que a gente consegue elevar o número do projeto. Vocês também fazem um monitoramento, então, da taxa de resolução por bairro. Uhum. O que acontece? Como eu já citei antes, a gente tem a reunião toda semana com o prefeito, com os secretários e todo o time de planejamento. O que ocorre é que a nossa visão política é por bairro. Então a gente já separa nossos projetos estratégicos por bairro. Então a gente decidiu também trazer essa cultura para o Colab. Então a gente não olha somente por secretaria, a gente olha nossas demandas por bairro. O que a gente faz? Toda semana a gente faz um apanhado do bairro, então a gente entende quantas demandas tem naquele bairro cadastrada, quantas demandas foram resolvidas naquele bairro, quantas demandas estão em aberto naquele bairro e qual é o índice de resolução naquele bairro. E aí a gente compara sempre o resultado com as semanas anteriores para saber se aquele bairro cresceu ou diminuiu. E na acordo que ele diminuiu ou cresceu, a gente faz ações corretivas naquele bairro, ou faz mutirões, a gente vai lá, faz campanha para poder as pessoas se cadastrarem no aplicativo, a gente faz campanha para poder trazer mais pessoas à prefeitura, faz algumas ações mais direcionadas com isso. Então a gente consegue dar a camada estratégica todo um apoio à decisão. Então as pessoas hoje conseguem olhar o secretário, o prefeito, conseguir entender tudo hoje baseado em dados para poder tomar a decisão. De onde atuar mais, ou qual é a prioridade. Isso. Então hoje eles têm uma capacidade hoje de tomada de decisão muito maior baseada no que a gente consegue prover de dados dentro do Colab. Então a gente pega hoje os metabases do Colab, a gente pega o próprio Gov, a gente se debruça dentro dos dados e analisa esses dados de forma com que a gente possa simplificar hoje a nossa vida, entender o que a gente tem. Hoje a gente tem 17 bairros dentro de Mesquita, então todos eles estão mapeados. A gente consegue entender hoje, baseado nas áreas, nas secretarias, o que tem dentro de cada um. Se o índice estiver ruim, a gente atua e chama a secretaria, chama o time responsável para poder fazer aquilo, para poder ter correção. Ou se o índice está muito alto, a gente vai lá parabenizar a equipe, vamos fazendo toda essa questão de alinhamento de fluxos. E uma vez por mês também a gente faz as planilhas de entrada de usuários, então todo mês a gente sabe quantos usuários estão entrando na nossa base, quantas demandas estão entrando na nossa base, até para a gente poder validar todo o nosso processo, validar todo o nosso fluxo, que é o mais importante. A gente não consegue fazer uma gestão sem validar tudo aquilo que a gente está fazendo. Ramon, aqui em Mesquita, antes os cidadãos vinham muito mais presencialmente nas ouvidorias ou ligavam, né? E agora eles estão cada vez mais usando o aplicativo. Como vocês fizeram então para tirar esse cidadão da porta de entrada, digamos assim, né? Ali presencial, né? Ou por ligação, e tornar ele cada vez mais digital, né? Através do aplicativo? Acho que a gente tem um papel muito importante na questão de divulgação. A gente faz ações direcionadas com folders do Colab, a gente faz ações direcionadas nas ruas explicando o que é o Colab. A gente fez um evento ano passado divulgando o Colab. Hoje os nossos caminhões de lixo têm os panfletos do Colab. A nossa comunicação hoje atua muito explorando a imagem do Colab nas redes sociais. Então eles informam como fazer a demanda, qual é o canal, pedem para baixar o aplicativo. As pessoas hoje que até procuram a prefeitura, a gente orienta a baixar o aplicativo para fazer suas futuras demandas, e a gente tem hoje uma taxa de resposta muito boa, a gente consegue que essas pessoas sejam engajadas a baixarem o aplicativo, a fazerem suas futuras demandas todas por dentro do aplicativo. Obrigado, Ramon, a conversa foi ótima. Eu que agradeço pela oportunidade, um abraço para toda a equipe do Colab. Obrigado.
Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Fala Gestor. Até a próxima.